Então vamos lá. Vamos hoje, então, falar sobre fluidos e, como eu já adiantei para vocês em outros momentos, adentrarmos ao conhecimento dessa matéria é bastante importante, porque conhecer e entender fluidos pressupõe, é base para o entendimento de outros assuntos que virão, como, por exemplo, quando nós formos estudar perispírito, que é um corpo fluídico do espírito, se a gente não entende o que são fluidos, a gente tem dificuldade em entender o que seria um corpo fluídico e quais as propriedades desse corpo. Quando a gente fala para vocês, quando falarmos para vocês sobre mecanismos da reencarnação, se a gente não entendeu bem o que é perispírito, que é um corpo fluídico, e o que são fluidos, a gente vai tendo dificuldade para entender os mecanismos da reencarnação. Da mesma maneira, os mecanismos da desencarnação. Quando a gente mostrar para vocês que o pensamento atua sobre os fluidos, modificando-os e dando-lhes propriedades, e que o fluido cósmico universal é o veículo de condução do pensamento, fica difícil entender a ação do pensamento sobre o fluido e como um pensamento pode se transmitir de uma pessoa a outra e como pode se dar, por exemplo, o mecanismo mediúnico da mediunidade, se a gente não sabe o que é fluido. Como é que a gente vai entender que o veículo do pensamento é o fluido cósmico universal? Porque aí a gente tem três palavras: fluido cósmico universal. Se a gente não sabe o que é fluido, fica difícil entender como o pensamento se propaga. E através do pensamento e da ação sobre os fluidos se dá o fenômeno mediúnico, envolvendo aí o perispírito. Se a gente não entender o que são fluidos, vai ficando difícil. Vai ficando difícil da gente entender a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, vai ficando mais difícil da gente entender como se dá a obsessão e o mecanismo de desobsessão. Todos esses são assuntos que a gente vai tratar nesse ano, né? Então, a gente vê que fluido está na base, conhecimento sobre fluido está na base de todos os demais conhecimentos que virão. Bem, vamos retomar aquele nosso esqueminha que fala, que coloca Deus como a inteligência primária, causa, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e logo, como consequência da existência de Deus, o Criador, nós temos, por um lado, tudo aquilo que é espírito ou princípio espiritual na natureza, e em contraposição quase a esse princípio espiritual, em oposição a ele, por ser tão diferente, nós temos a matéria, que é tudo aquilo que não é animado, tudo aquilo que não tem inteligência como atributo essencial, né? Então, de um lado, espírito, que tem como atributo essencial inteligência, de outro lado, matéria. E acima de ambos, espírito e matéria são duas classes de tudo que podemos incluir aí tudo que existe na natureza. E acima dos dois, Deus, o Criador. Também gostaríamos de lembrar dessas colocações dos espíritos que são bastante importantes. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, os Espíritos sempre nos advertem da necessidade de nós irmos além das palavras para que a gente entenda a essência do ensinamento. Por que a gente está colocando isso? Porque a gente vai falar sobre fluidos e a gente vai chegar juntos à conclusão, eu espero, que fluidos são matéria. Aí haverá um certo momento em que lá na frente nós vamos falar
dos fluidos espirituais. E aí a gente vai, como assim? Fluido espiritual é como se a gente falasse matéria espiritual. Como é que pode isso? É quase que uma força de expressão para nós falarmos que fluidos espirituais são a matéria do qual se compõe o mundo espiritual. Então a gente vai usando termos por aproximação muitas vezes, porque pela falta de sentido, de sentidos que nos permitam falar das coisas invisíveis, impalpáveis, a gente usa palavras que se aproximam daquilo que seria uma palavra que poderia designar com fidelidade as coisas do mundo espiritual, mas que não tendo sentidos para percebê-las, muitas vezes nos falta vocabulário. Mas isso não importa. Como dizem os espíritos, né? Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Desde que a gente entenda o sentido daquilo que a gente está querendo explicar, não importa tanto a palavra que a gente use. A gente, na codificação, lê a palavra fluido, fluido espiritual. Talvez alguém, vendo essa aula, poderia pensar, eles poderiam ter usado energia. Talvez pudessem. Talvez, para nós, funcionasse como um sinônimo. Mas o fundamental é que a gente entenda o significado das palavras, né? Desde que elas façam sentido para nós. Então, do ponto de vista da física, da química, do ponto de vista da ciência, qual que é a definição de fluido aqui na ciência do nosso planeta? Fluido é qualquer substância capaz de fluir como os líquidos e os gases. Então, a gente já vê aí que gases e líquidos, em geral, são fluidos. E que não resiste de maneira permanente às mudanças de forma provocadas pela pressão. Então, vejam, fluido é uma substância qualquer capaz de fluir como os líquidos e os gases e que não resiste de maneira permanente às mudanças de forma. O gás e os fluidos líquidos, nós podemos comprimi-los, nós podemos colocar em vários recipientes diferentes, com formas diferentes, eles vão sofrer uma pressão, eles vão se adaptar àquela forma daquele recipiente, porque eles não têm uma forma definida, e assim que eles são trocados de recipiente, ou eles ficam soltos, livres na natureza, eles modificam a sua forma, porque eles não têm uma forma definida. Então, essa é a definição de fluido, uma substância que é como o gás e como os líquidos e que não resiste às mudanças de forma produzidas pela pressão. Então, aqui a gente tem aí um exemplo clássico de fluido, né? A água, e que quando vai ser colocada num recipiente específico, num copo, por exemplo, ela adquire o formato do copo sem nenhuma resistência, né? Muito facilmente você coloca a água dentro de um copo. De outra forma, se você colocar dentro de uma jarra, dentro de um vaso, ou se você derrubar a água sobre uma mesa, ela escorre, ela se espalha. Então a gente vê que ela não tem aí uma forma definida e onde a gente puser ela fica bem adaptada, porque ela não resiste às mudanças de forma. Essa é uma parte da definição de fluidos. Se a gente vai para a natureza, a gente encontra aí, olha, a água livre, uma queda d'água, né, uma cascata, a gente vê aí que ela não tem uma forma específica, é assim que ela se encontra. Os gases, ainda da mesma maneira, né? A gente pode colocar um gás, quando a gente compra um gás, um botijão de gás, né? Ele está ali dentro, comprimido, ali colocado, e naquele momento ele tem aquele formato. Mas os gases ficam livres na atmosfera e as partículas livres, soltas, sem forma definida. Nesse momento a gente está aí respirando corpos simples que formam o gás oxigênio, que é a combinação de dois átomos de oxigênio, da O2,
que a gente está respirando? É matéria, é fluido. A gente pode procurar o O2 no ambiente, a gente não enxerga, né? Mas ele existe, a gente está respirando, está inalando, as hemácias estão se ligando a ele e está sendo oxigenado o nosso sangue, e sem ele a gente não sobrevive. Então, os gases são um exemplo de matéria diferente, por exemplo, da matéria que compõe esse celular, porque eles têm propriedades diferentes, são matéria também, mas diferente dessa. A matéria de que se compõe o celular, a gente pode tocar, a gente sente o peso e tudo mais, a gente pode enxergar. A matéria que é representada pelo oxigênio, a gente sequer enxerga, mas o nosso corpo entra em interação com ele e ele é essencial à nossa vida. Então veja como é diferente já por aí a composição dos diferentes tipos de matéria que nós temos na superfície da Terra. Então, vamos falar dos fluidos espirituais e para isso vamos fazer um pouquinho esse passeio pela análise da matéria. Todas as substâncias, por mais dessemelhantes, por mais diferentes, né, que elas se encontrem, não são mais do que modos diferentes sob os quais a matéria se apresenta. Isso é uma colocação de Kardec, está lá em A Gênese, no capítulo sobre fluidos. Então, se a gente parar para pensar, eu dei exemplo do celular, eu dei exemplo do O2, mas, por exemplo, se a gente observa uma paisagem, a gente tem aí rochedos, a gente tem aí estrutura mineral, né? A gente tem aí o mar, a gente tem aí uma névoa, então a gente tem água, a gente tem condensação da água, a gente tem ao longe as nuvens que também são compostas por vapor da água, diferente da água que está no mar. Tudo isso que a gente enxerga na natureza, quando a gente observa uma paisagem, é matéria. E não precisa ir muito longe para perceber o quanto a matéria de que se compõe uma rocha é diferente da matéria que constitui a água. Se a gente observa a estrutura, a organização delicada de uma orquídea, e é algo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode pesar, e que a gente pode sentir o perfume, né, dessa orquídea, é matéria, mas é muito diferente da água, é muito diferente de uma rocha, por exemplo. É diferente essa matéria da orquídea, essa matéria da paisagem logo acima, de um campo verdejante, com árvores, com grama, tudo isso é matéria. Como é diferente a matéria de qual se compõe o planeta? Veja uma nuvem, é matéria. Se a gente pudesse sentir agora uma lufada de vento, é matéria. Vento é matéria, é ar em movimento. E é tão diferente, né, de uma orquídea, tão diferente de uma nuvem. Quando a gente observa o fogo, a gente está observando matéria também. Nossa, o fogo é matéria? É. Matéria em combustão, e o produto dessa combustão aparece como labaredas, que são matéria também. E o fogo é tão diferente da água, né? Tão diferente de uma orquídea, tão diferente de uma nuvem. Tudo isso é matéria. Quando a gente observa um céu estrelado, ou a lua, e a natureza, e as árvores próximas, tudo isso é matéria. Matéria que impressiona os nossos sentidos. A lua é feita de matéria. A luz que impressiona os nossos olhos numa noite que nos traz a imagem das estrelas é matéria. Olha, uma outra paisagem, tudo isso é matéria. E toda essa combinação de formas dessemelhantes de matéria, como diz Kardec, compondo essas paisagens lindas, né, que compõem a face do nosso planeta. Diz Emmanuel que quando Jesus presidiu a elaboração das formas do planeta Terra, ele fez questão de
criar e de planejar um planeta que atendesse aos requisitos da beleza. Então, quando a gente examina um cristal, uma pedra preciosa, semi-preciosa, a estrutura do cristal tão interessante e tão diferente, por exemplo, da nuvem, e tão diferente da matéria que compõe o corpinho físico da orquídea, né? Em dureza, em rugosidade, a gente vê que isso também é matéria. E como tudo isso compõe um cenário diferente. E quando a gente olha uns para os outros e admira o sorriso de uma criança e admira a beleza de alguém, ou a gente está conversando uns com os outros, a gente está olhando para a matéria orgânica que representa para o espírito este seu corpo material que ele utiliza aqui na Terra. E como a matéria orgânica que compõe o nosso corpo é tão diferente, né? De uma nuvem, de uma rocha, de uma água que flui, de um cristal ou do fogo, por exemplo. Tudo isso é matéria e, como diz Kardec, né? Por mais dessemelhante, todas as substâncias, por mais dessemelhantes que pareçam, não são mais do que modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta. Então, tudo isso que a gente pode ver, sentir, tocar com os nossos sentidos é matéria. Primeiro ponto. Essa é uma definição grosseira, mas uma primeira definição de matéria para a gente começar os nossos estudos. Bom, embora a matéria seja muito diferente na face do globo, como nós acabamos de mostrar, a composição da matéria é muito diferente. Desde a mais remota antiguidade, vários estudiosos já formulavam a ideia de que deve existir uma partícula fundamental da matéria. No fogo, na nuvem, na água, no seu formato líquido, no seu formato gasoso, no seu formato sólido, num cristal de hidroxiapatita, numa matéria orgânica calcificada, como a estrutura óssea, numa estrutura de madeira ou metálica, seja qual for a matéria, deve existir, e esse pensamento vem da mais remota antiguidade, deve existir uma partícula que seja a base de toda a matéria que vai se formando na face do planeta ou no universo. Então, essa partícula fundamental foi chamada de partícula fundamental da matéria. E o homem tem estado em busca dessa partícula, desse tijolinho básico que constitui a matéria, desde muito tempo. E a gente vai contar um pouquinho dessa história agora. Então, se a gente vai recuar no tempo, lá Aristóteles, né, que era um filósofo, um pensador grego, que viveu, vejam bem, do ano 384 ao ano 322 antes de Cristo. Então, praticamente 2.300 e poucos anos antes da nossa época, isso é muito tempo, né? Aristóteles foi um dos primeiros a pensar nessa ideia de que existiria, por mais diferente que fosse a matéria na face do planeta, e como ela era tão diferente, as formas de matéria eram tão diferentes umas das outras, ele postulou a ideia de que existiriam 4 essências fundamentais da matéria. Olha que interessante. E quais seriam essas 4 essências? Que dessas essências surgiriam todo tipo de matéria que existe no planeta. É como se a matéria pudesse ser reunida em 4 classificações que ele chamou de 4 essências. Vamos lá. Ou 4 elementos que aparecem muitas vezes em ideias esotéricas, quando se fala de horóscopo, quando se fala de signos do zodíaco,
aparecem essas essências ou esses elementos, né? Isso é coisa lá antiga, de 2300 e pedrada, né? E quais são essas essências? Teríamos a essência fogo, a essência terra, a essência ar e a essência água. Então, vejam, se a gente pegasse aquele panorama de várias fotos que eu mostrei ali, e tudo aquilo que se parecesse, que tivesse mais similaridade com o elemento ou com a essência água, seria proveniente desta essência água. Teríamos a essência ar, talvez a qual pertencesse o vento, a qual pertencesse a atmosfera e tudo aquilo que mais se aproximasse em similaridade a essa essência ar ou esse elemento ar. Teríamos o elemento fogo e o elemento terra, né? Então, postulava Aristóteles que tudo que existe na Terra e que é considerado matéria poderia ser encaixado ou classificado como pertencente a uma dessas quatro essências, ok? E aí vem uma outra expressão interessante que os gregos admitiam que, além dessas quatro essências de Aristóteles, deveria haver uma quinta essência. Aí a gente já começa a estudar um termo que é bastante usado na codificação. O que seria, então, essa quinta essência ou quinta essência dos gregos e do próprio Aristóteles? Então, além do fogo, do ar, da terra e da água, aquilo que não pudesse ser encaixado numa dessas quatro essências ou desses quatro elementos, por ser muito sutil, por ser de difícil percepção até aos nossos sentidos, pertenceria a uma quinta essência. Vamos ver a definição de quinta essência. É o elemento etéreo que compõe as esferas celestes. Vejam que interessante. Distinto, ou seja, diferente em sua quase imaterialidade das quatro propriedades naturais, ou das quatro essências, terra, água, fogo e ar, que constituem os corpos densos no mundo sublunar. Então, os gregos chamavam essa matéria mais grosseira, essa matéria que impressiona os sentidos, de mundo sublunar, tudo aquilo que estava abaixo da lua. Interessante, né? E esse elemento, como aparece aí, etéreo, a gente já vai ver a definição dessa palavra, esse elemento sutil que comporia as esferas celestes, eles imaginavam que existia muito mais matéria do que essa matéria mais densa, mais grosseira, eles chamavam de quinta essência. E também, quinta essência pode ser sinônimo da palavra éter. Então, a gente vai ver nas obras da codificação que, em vários momentos, quando Kardec e os espíritos querem falar de uma matéria mais sutil, eles usam a expressão, é uma matéria quintessenciada, quer dizer, elevada a uma sutileza tal que seria semelhante àquela matéria que compõe as esferas celestes lá dos gregos. Ou eles falam de uma substância etérea, com referência ao éter, mas não é o éter que a gente conhece na química, é uma palavra que teria o seguinte significado: éter, fluido imaterial. O imaterial aqui, entre aspas, porque a gente vai ver que todo fluido é material, hipotético, que permeia todo o espaço. Então, essa palavra éter vai dar origem à palavra etéreo, ela pode ser usada como sinônimo de quintessência, que representaria todo tipo de matéria sutil, muito delicada, que não fere os nossos sentidos, que não pode ser percebido por nós e que para os gregos era a matéria que compunha as esferas celestes. E que para nós, na doutrina espírita contemporaneamente,
essa quintessência ou éter vai ser representado pela expressão fluido espiritual, tá? Mas vamos seguir um pouquinho mais no entendimento, no estudo acerca da matéria. Então eu peguei aí, antes disso, um trecho do Livro dos Espíritos que vai nos falar, onde ele usa essas duas expressões, quintessenciada e etérea. Vejam bem, onde ele está falando do fluido. É a matéria quintessenciada. Agora a gente já sabe o que é quintessência, né? Elevada, uma sutileza tal que não pode ser percebida. Então é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. E tão etérea, relativa ao éter, né? Sinônimo de quintessência, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então essa é uma frase de Allan Kardec, que se a gente não tem o conhecimento do que são fluidos, do que é quintessência e do que é éter, fica um pouco difícil da gente compreender. Agora já vai ficando mais simples. E remontando na nossa história, eu falei da partícula fundamental da matéria, das ideias de Aristóteles, tentando entender a essência fundamental da matéria. Então chega naquela ideia hipotética dos 4 elementos, das 4 essências, terra, fogo, água e ar. Se a gente vai recuar também no tempo, se a gente volta ao tempo dos alquimistas, né, que são, digamos assim, os precursores dos químicos e que faziam os seus estudos, os seus ensaios, não usando tubos de ensaio ou vidraria delicada, mas usando toneladas, quantidades muito grandes, às vezes, de substâncias, e que buscavam, nas suas experiências, nos seus laboratórios, entre aspas, primitivos, agregar substâncias, juntar substâncias para produzir algo muito precioso onde eles pretendiam chegar. Todo o esforço dos alquimistas era combinar a matéria para produzir um tipo específico de matéria ou de metal, como a gente vai ver já. Então, para os alquimistas, a essência da matéria se resumia em enxofre, sal e mercúrio. E eles acreditavam que misturas, combinações diferentes de enxofre, sal e mercúrio, dariam origem ao que eles chamavam de pedra filosofal, que na essência era a produção do ouro que eles queriam chegar. Mas eles não tinham conhecimento, o conhecimento que hoje se tem da ciência, que hoje se tem da química, né? Sobre a estrutura do ouro. Então, eles tentavam, vejam que interessante, sintetizar em laboratório, criar em laboratório uma substância valiosíssima, que era o ouro, que eles chamavam, à sua época, de pedra filosofal. É bem interessante, né? A história da matéria, dos estudos acerca da matéria, dos primeiros ensaios, e com isso eles deixaram muita coisa escrita, muitas fórmulas ou receitas, digamos assim, né, em anotações e tudo mais. E mais adiante, nós podemos dizer que a grande herança da alquimia vem a ser a própria química, aí estruturada na forma de ciência, e que vai nos mostrando como é a composição da matéria no nosso mundo. A química, a físico-química, né, e essas ciências, como a física e a química, se entrelaçam e vão nos apresentando a estrutura da matéria na face do planeta. Vamos recuar também no tempo. Essa aula é uma aula de matéria, uma aula de química, uma aula de física e de história ao mesmo tempo. E vamos encontrar lá na antiguidade Leucipo e Demócrito, que era Demócrito era um discípulo de Leucipo. Eles também viveram aí numa época contemporânea a Aristóteles, e eles não tinham um laboratório para testar as suas ideias. Naquele tempo a ciência não havia se desenvolvido como hoje nós a temos. Mas eles postularam uma ideia muito interessante, que foi a ideia do atomismo.
Essa ideia, eles formularam realmente no campo do pensamento. E a gente vai explicar qual era a ideia de Demócrito e Leucipo, que recebeu o nome de atomismo. Não se preocupem, vocês estão ainda numa aula do curso básico de doutrina espírita, mas vamos falar um pouquinho de átomo. Demócrito e Leucipo lançaram a ideia seguinte: a matéria não poderia ser dividida infinitamente, mas partindo-a, dividindo-a várias vezes, chegaríamos a uma partícula muito pequena, uma esfera indivisível, impenetrável e invisível. E eles deram um nome a essa menor partícula da matéria. Essa menor partícula da matéria recebeu o nome de átomo. Por quê? O prefixo "a", quando colocado na frente de um termo, no grego, ele é negativo. Então, quando a gente fala que fulano tem a genesia de um dente, gênese é formação, é origem. A genesia é aquele dente que não se formou. Então, átomo, tomo significa divisão, aquilo que é divisível. O átomo é aquele que é indivisível, que é não divisível. Então, o átomo seria aquela menor partícula da matéria, segundo Leucipo e Demócrito, que a partir dali você não conseguiria mais dividi-la. Então, vamos imaginar, né? Vamos dar asas à nossa imaginação. Se a gente pudesse pegar a matéria, qualquer que seja, vou pegar aqui o meu celular de novo como exemplo, e dividir esse celular ao meio. Depois, cada pedacinho, dividir novamente ao meio, e ir dividindo, 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 com uma faca, com estilete, com qualquer coisa que pudesse dividir. Chegaria um momento em que haveria uma partícula muito pequena, tão pequena que seria indivisível, invisível e impenetrável, e nós chegaríamos ao átomo, a menor partícula da matéria. Então, representando esquematicamente essa ideia, seria isso. Ó. Nós pegamos um pedacinho de matéria, qualquer que seja, vamos dividir, subdividir, subdividir, e assim sucessivamente, até que nós chegaríamos na menor partícula, que, segundo eles, seria uma esfera indivisível, impenetrável e invisível. Interessante. Eles lançaram essa ideia, que permaneceu, e a química, a partir de seus estudos, chegou na ideia de átomo, que é a base de toda a química, inclusive, né? Só que ela percebeu, os estudos mostraram, que o átomo, essa menor unidade da matéria, ela não é uma substância, uma esfera impenetrável e também não é indivisível. Que o átomo, que está aqui representado como o átomo que conhecemos hoje, ele é composto por um núcleo, uma região central, como vocês podem ver aí, e dentro desse núcleo existem subpartículas, que são os prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo, girando numa velocidade vertiginosa, espantosa, assustadoramente alta, existem os elétrons, que formam as camadas orbitais de elétrons, né? Que vai depois dar origem à eletricidade, que é o estudo dos elétrons e tudo mais. Então, a uma distância bastante significativa do núcleo, orbitam os elétrons numa velocidade tão grande, e entre os elétrons que giram ao redor do núcleo e o núcleo, existe muito espaço vazio. Essa é a estrutura do átomo. De maneira que os elétrons giram a velocidade tal que dá a impressão que tudo isso é uma esfera impenetrável. Mas os estudos foram mostrando que não.
Então, se a gente hoje vai verificar a estrutura do átomo, vejam, esse azulzinho no centro é o núcleo, que tem prótons, nêutrons, quarks, são as subpartículas. E a gente tem aí também, nas camadas externas, digamos, o elétron, que tem carga negativa, né? Como a gente aprendeu na escola. O próton tem carga positiva e os nêutrons, como o próprio nome diz, são desprovidos dessa carga. Então vejam, essa é a estrutura do átomo e o elétron é absolutamente pequeno, muito, muito menor do que o núcleo e as subpartículas que estão no núcleo desse átomo. Então a gente vê que o núcleo ocupa um volume cerca de 10 elevado à 15ª potência, seria 10 seguido de 15 zeros, 10 elevado à 15ª potência, vezes menor do que o volume do átomo todo. O núcleo é 10 elevado a 15 vezes menor do que o átomo todo. O que isso representa? É o mesmo que dizer que 99,99% do átomo é feito de puro vazio, porque o átomo é o núcleo e mais os elétrons orbitando ao redor desse núcleo. E entre esse espaço, essas órbitas formadas pelos elétrons e o núcleo, existe espaço vazio. De forma que um átomo tem 99% de espaço vazio. Onde que eu quero chegar com isso? Que para formar matéria, você tem junção de átomos. Então, se você tem dois átomos que se juntam, você tem muito pouco substância particulada de matéria densa e bastante espaço vazio. Isso nos remete à ideia de que essa noção que nós temos de que a matéria é compacta, é densa, que quando a gente toca um copo com água, né, que faz barulho, que a gente percebe que, olha, o vidro é matéria densa, é matéria que a gente palpa, é matéria grosseira. Nessa estrutura de vidro, nós temos átomos, como esses que a gente mostrou agora, que se juntam para compor essa matéria, mas que na essência eles são compostos de 99% de espaços vazios. Então, essa sensação que nós temos de matéria grosseira, de matéria palpável, de matéria densa, é muito mais uma sensação, é muito mais uma percepção do que uma realidade. Por que é uma percepção? Por que é uma sensação? Porque a nossa mão também é composta de átomos, é matéria orgânica, átomos de oxigênio, carbono, hidrogênio, que combinadas dão esse aspecto de corpo de carne, né, dessa matéria orgânica que compõe o nosso corpo, e que ao tocar uma matéria também composta por átomos, nos dá essa sensação de matéria tangível. Mas é mais uma percepção e uma sensação do que uma realidade, porque tanto na nossa matéria orgânica como num copo de vidro, nós temos muito mais espaços vazios e elétrons orbitando ao redor de um núcleo diminuto do que matéria densa propriamente dita. De maneira que se a gente pudesse compactar tudo aquilo que é matéria densa, que forma a estrutura da nossa Terra, talvez nós pudéssemos compactar tudo numa bolinha de ping-pong ou numa bolinha de tênis ou alguma coisa assim. A gente vai esclarecer um pouquinho melhor essa ideia. Então vejam aqui uma ilustração do que representaria um átomo, onde você tem um núcleozinho, esse núcleo ainda está até um pouco grande, né? Aí representado, e ao redor esses níveis de energia, que são os planos, as órbitas dos elétrons, e entre o núcleo e as órbitas dos elétrons, espaços vazios.
E aí a gente consegue entender um pouco mais a frase de Emmanuel contida na introdução do livro Mecanismos da Mediunidade. O livro é de André Luiz, a introdução é de Emmanuel. Essa introdução é primorosíssima, se chama Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. E lá tem uma frase que diz o seguinte: o veículo carnal agora quando, mediante todo esse entendimento que ele vai conduzindo também nessa introdução, o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. O que ele está dizendo? Que a nossa matéria que compõe o nosso corpo de carne, na verdade, não passa de um turbilhão eletrônico, ou seja, de átomos agregados e de núcleos desses átomos que têm elétrons girando em alta velocidade ao redor deles. É um turbilhão eletrônico regido por quem? Pela consciência, pela inteligência, por aquele ser inteligente que povoa os espaços, que é, na verdade, o espírito. Então, nosso corpo de carne, tão palpável, tão denso como nos parece, ele é um turbilhão de elétrons regido pela consciência. E composto por átomos que têm na sua essência 99,9% de espaços vazios. Só que nós temos uma percepção de que ele é super denso, né? Matéria grosseira e tudo mais. Aí eu vou complicar um pouco mais a nossa vida, mas eu estou falando de mecânica quântica, estou falando de física. Até aquilo que nos parece partícula, a menor partícula, uma subpartícula do átomo, como por exemplo o elétron, em determinadas situações na natureza, pode se converter em onda. E a onda pode se reorganizar, digamos assim, e se reconverter em partícula. Isso é um conhecimento da física, nós não vamos entrar muito nisso, chamado dualidade onda-partícula, que é uma propriedade dos elétrons. Então, até os elétrons, que parecem partículas diminutas, que giram ao redor dos núcleos dos átomos, em algum momento se torna onda, se torna uma forma de energia, se a gente quiser dizer assim, ou seja, a matéria, partícula, material, em alguns momentos, sob certas circunstâncias na natureza, desaparece e vira onda. Onda de rádio, onda eletromagnética, são ondas que cruzam o nosso ambiente. O elétron se transforma em onda, depois as ondas normalmente adquirem aspecto, formato, características de partícula, e isso é o chamado dualidade onda-partícula. Por que eu estou levando a gente nesse nível? Porque chega um momento que a gente compreende que a matéria, como a gente a imagina, não existe. Que a matéria, ainda assim, é uma forma de energia. Então, esse é o conhecimento chamado dualidade onda-partícula, também denominada dualidade onda-corpúsculo ou dualidade matéria-energia, que constitui uma propriedade básica dos entes físicos em dimensões atômicas e, por tal, descritos pela mecânica quântica, que consiste na capacidade dos entes físicos subatômicos, dessas partículas subatômicas, se comportarem ou terem propriedades tanto de partículas como de ondas. Aí aquela ideia que a gente tinha de matéria particulada, matéria densa, matéria grosseira, vai escapando a nossa percepção. Quando a gente entende que a matéria, em sua última instância, pode se converter numa forma de energia, tanto que recebe o nome dualidade matéria-energia. Então, a concepção de matéria em oposição à energia, né? Energia é alguma coisa quase inatingível, e a matéria é essa coisa densa. Então, essa concepção de matéria em oposição à energia
que perdurava na física desde a Idade Média, perdeu muito do seu sentido com a descoberta, anunciada em teoria por Albert Einstein e alguns contemporâneos, de que a matéria era sim uma forma de energia. E é isso que Emmanuel também diz, utilizando conceitos científicos, naquela introdução do livro Mecanismos da Mediunidade. Mas como surgiu, então, a matéria, vamos até colocar entre aspas, né, como esse elemento mais denso que nós temos no nosso planeta, que nós conhecemos, sentimos e tocamos. Nós vamos entender aí as partículas atômicas, subatômicas, os átomos e as partículas subatômicas, como se fossem bloquinhos de Lego. Sabe aquele brincadeira de criança, aquelas pecinhas que você vai encaixando uma na outra? Vamos pensar nos átomos, nessas partículas pequenas, como pecinhas, diferentes pecinhas de um jogo de Lego, que as crianças adoram brincar, que todo mundo acho que já brincou na vida, e você vai encaixando uma pecinha na outra e dando formas, criando coisas, um carrinho, uma haste, um bloco, uma torre, qualquer coisa que você queira. Então, vamos pensar na matéria como sendo composta por bloquinhos de Lego. Então, a gente pode ter aí encaixes muito simples, juntando 2 ou 3 pecinhas de Lego, 2 ou 3 bloquinhos, que seriam essas partículas fundamentais da matéria, né? Atômicas e subatômicas. Nós poderíamos ter, num outro momento, encaixes de Lego um pouquinho mais sofisticados, dando uma forma um pouquinho mais complexa, como essa aí que a gente está vendo, né? Então, tem várias peças, tem formatos um pouquinho mais variados, ou a gente pode imaginar encaixes de pecinhas de Lego a ponto de formar, olha que fantástico, um carro tamanho natural, um Volvo, só de pecinhas de Lego. Esse é um carro fabricado com pecinhas de Lego, uma réplica de um modelo da Volvo. Então, desde os encaixes mais simples até o modelo da Volvo, nós tivemos aí esses encaixes dessas pecinhas, mas tem um detalhe. Isso acontece na natureza com os átomos que vão se encaixando, que vão se ligando uns aos outros, mas para fazer um encaixe simples ou para fazer um encaixe de pequena complexidade, como esse, ou para produzir um Volvo com pecinhas de Lego, nós tivemos um detalhe importante por trás desses encaixes. Eles foram produzidos por uma inteligência. Essa pode ser uma inteligência infantil, pode ser uma inteligência que foi capaz de produzir apenas 2 ou 3 encaixes nas pecinhas, ou uma inteligência já bem desenvolvida, capaz de produzir um Volvo, uma réplica de um Volvo. De qualquer maneira, as pecinhas de Lego não se encaixam sozinhas, seja para produzir uma pequena forma simples ou para fabricar um Volvo de Lego, precisou haver uma inteligência por trás desses encaixes, aproximando essas pecinhas. Na natureza, a mesma coisa. Por que os átomos se combinariam? Por que você teria um átomo de oxigênio se combinando com outro átomo de oxigênio e nos dando o gás oxigênio por uma combinação casual, aleatória? Porque se você juntar 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, você tem aí a água. Essa é a fórmula da água. Se você tem dois átomos de hidrogênio que se juntam, você tem
H2, você tem o gás hidrogênio. Se você coloca entre elas um átomo de oxigênio, você já tem outra coisa completamente diferente. Você tem água. E será que tudo isso aconteceu assim casualmente na natureza? Então, o nosso corpo foi estruturado por uma combinação tão complexa de átomos que gerou aí as proteínas, as enzimas, o DNA, o RNA, a hemoglobina e todas as, digamos assim, as proteínas, as enzimas, as substâncias de qual se compõe o nosso corpo e que funcionam perfeitamente e que precisam do O2 para que exista vida e que precisam da H2O para que a vida se mantenha. Então, será que H2O, será que o gás oxigênio, será que o gás hidrogênio, será que uma molécula de hemoglobina, tudo isso que faz nossa vida ser possível? Será que isso tudo se combinou ao acaso na face do planeta Terra? Ou será que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, chamada Deus, presidindo a essa organização, essa combinação de átomos que acaba dando origem à vida, à substância orgânica na Terra e possibilitando futuramente a encarnação de um espírito como nós, para que viesse fazer a sua experiência encarnatória na Terra. Vejam, se duas pecinhas de Lego não se encaixam ao acaso, por que todos esses átomos que existem na Terra teriam se encaixado ao acaso, dando essa combinação tão fantástica de elementos, de substâncias, de moléculas essenciais à vida, e tudo isso funcionando de uma forma absolutamente harmônica, né? Então, qual é a inteligência que está por trás disso? Deus, né? A inteligência superior a todas as inteligências conhecidas. É sob suas leis que esses átomos se combinam, que essas pecinhas de Lego se encaixam e vão dando origem a toda a matéria que compõe não só o planeta como o universo, por mais dessemelhante que ela nos pareça, no dizer de Allan Kardec. Então, aqui nós temos, só para ilustrar, o que seria lá no início da formação da matéria, quando houve a formação do nosso universo, e que a gente já mostrou isso quando a gente falou da criação, nós teríamos energia, nós teríamos uma radiação de fundo. E essa energia, ela vai se tornando partícula, e essas partículas vão se agregando e se combinando, formando filamentos e formando a substância material mais densa, ou que nos oferecem a percepção de uma matéria mais densa, que seria essa matéria que a gente conhece aqui na face do planeta. Então, nós fizemos uma animação só para que a gente consiga imaginar como isso teria se dado desde a criação. Então, essa área mais azul mais clara seria uma radiação espalhada que vai se tornando particulada, essas partículas vão se entrechocando e se combinando e vai surgindo essa matéria densa que nós conhecemos. Então, vai aqui um pequeno filminho, uma animação. Opa! Vejam, as áreas vão ficando mais brilhantes, outras áreas mais escuras, e a formação aí dos filamentos que vão dar origem à matéria. Uma outra animação, opa, representando basicamente a mesma coisa, aquela energia de fundo, e depois a matéria surgindo pela agregação e particulação dessa energia, se tornando matéria densa. Né? Essas áreas mais brilhantes seriam matéria mais densa, formação da matéria. Tá? Bom, e a partir da aula que vem, eu vou começar a falar de alguma coisa super interessante, que são as propriedades da matéria. O entendimento das propriedades da matéria e como os átomos se encaixam, e dependendo do tipo de encaixe, a matéria tem uma característica, tem uma propriedade, vai começar a abrir as portas do nosso entendimento para a percepção
de que fluidos espirituais são matéria, porém matéria com um arranjo molecular específico que a torne invisível e que a torne incapaz de impressionar os nossos sentidos físicos.